O caipira foi humilhado na porta da igreja, mas voltou um ano depois e surpreendeu a todos. Naquele domingo, o sol ainda nascia devagar, pintando o céu de laranja sobre a pequena cidade, quando o caipira se dirigiu à igreja com o mesmo coração simples e cheio de fé de sempre. Ele vestia sua roupa surrada, mas limpa, o chapéu gasto cobrindo o suor da testa e as mãos calejadas carregando anos de trabalho no campo. Ao se aproximar da porta da igreja, ele não esperava nada, além de uma missa tranquila. Talvez algumas palavras de conforto com o padre que sempre o tratava com respeito. Mas naquele dia, o destino decidiu ser cruel. A rua estava cheia de gente, e algumas das pessoas mais influentes da cidade decidiram zombar dele sem qualquer compaixão. Gargalhadas afiadas cortavam o ar e palavras cruéis voavam como flechas, atingindo seu coração com uma força que ele nunca sentira antes. Ele sentiu o peso do julgamento nos olhos de cada espectador, a frieza nos sorrisos que antes pareciam amigos e a dor da exclusão que queimava mais do que qualquer sol forte sobre os campos de milho que ele cultivava. Mesmo assim, ele não respondeu nada. Apenas baixou a cabeça, respirou fundo e caminhou lentamente para o lado, como se cada passo fosse uma batalha silenciosa que ele travava contra a vergonha e a humilhação. A cada risada que ecoava atrás dele, seu coração se encolhia, mas uma semente de determinação começou a germinar dentro de sua alma. Ele sabia que não podia mudar a mente daqueles que julgavam, mas sentia no fundo do peito que ainda havia algo maior esperando por ele, algo que ninguém na cidade conseguiria tocar ou roubar. A caminhada pelo caminho de terra parecia interminável, e cada pedregulho sob seus pés lembrava-o de que a vida nem sempre era justa, mas que cada obstáculo podia ser usado como aprendizado. Ele se lembrou das palavras que sua avó sempre dizia quando o mundo parecia pesado demais. Filho, até o vento forte deixa cair a semente que vai crescer. E foi com esse pensamento que ele seguiu. Não apenas como um homem humilhado, mas como alguém que começava a compreender que sua grandeza não estava no que os outros viam, mas naquilo que ele cultivava dentro de si. Ao se afastar da igreja, ele percebeu que ninguém realmente conhecia sua história, nem os sonhos que carregava, nem os sacrifícios feitos em silêncio. E foi exatamente isso que começou a acender uma chama silenciosa em seu coração. A chama da resiliência, da paciência e da fé inabalável. A cidade podia rir, zombar e apontar, mas ele sabia que cada passo fora daquele julgamento público estava construindo a base de uma transformação que ninguém poderia imaginar. E enquanto o sol continuava a subir no céu, aquecendo a terra e iluminando os rostos de quem o desprezava, ele respirou fundo mais uma vez, com a certeza de que aquele dia, apesar de doloroso, seria apenas o começo de algo maior. Algo que mostraria à cidade que a verdadeira força não vem do que se veste ou do que se mostra, mas do que se carrega no coração. E foi assim que, naquele momento de dor, o caipira começou a plantar a primeira semente de uma história que nenhum riso poderia apagar. Uma história que, no tempo certo, floresceria e surpreenderia a todos. A vida, antes do julgamento. Antes daquele domingo que mudaria tudo, o caipira vivia sua vida com a simplicidade que só quem cresce entre campos e rios conhece. Suas manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro da terra molhada, e ele sempre encontrava alegria nas pequenas coisas: o brotar do milho, a sombra fresca da mangueira, o sorriso das crianças correndo pela rua de terra. Ele não tinha riquezas, nem roupas finas ou posses de valor, mas carregava algo que o dinheiro nunca poderia comprar: fé sincera, coração humilde e uma vontade imensa de fazer o bem, mesmo que ninguém notasse. Na cidade, poucos compreendiam essa riqueza silenciosa. Alguns o viam como ingênuo, outros como atrasado, alguém que jamais poderia competir com os mais astutos ou influentes. Mas ele não se importava com o que os outros pensavam. Para ele, o valor de uma pessoa estava nas ações e na alma, não nas aparências. Ele ajudava quem precisava, compartilhava o que tinha, mesmo que fosse pouco,
e aceitava cada dificuldade como uma lição enviada por Deus. As pessoas que riam dele na igreja não sabiam dos sacrifícios que ele havia feito para manter sua família, nem das noites em que rezava sozinho, pedindo força e orientação. Ele era conhecido por sua honestidade, por sua palavra sempre cumprida, e por aquele jeito caipira de ouvir com atenção e responder com sabedoria simples, capaz de transformar até a conversa mais banal em um momento de reflexão. Mas naquela cidade, onde os julgamentos eram rápidos e as críticas afiadas, essas virtudes não eram vistas como grandes qualidades, apenas como fraquezas para se zombar. O caipira, porém, não se deixava abalar. Ele aprendia com cada olhar torto, com cada comentário injusto, e fortalecia sua fé e seu caráter em silêncio. Ele caminhava pelas ruas observando o mundo, absorvendo ensinamentos invisíveis, cultivando paciência e humildade como se fossem sementes que um dia floresceriam no momento certo. Era uma vida de trabalho árduo, mas também de gratidão. Cada amanhecer trazia uma nova oportunidade de crescer, não em riqueza ou status, mas em entendimento, compaixão e resiliência. Esse era o caipira antes do julgamento, um homem aparentemente comum, mas com um coração que carregava a força de alguém que entendia que a verdadeira grandeza não é medida pelo que os outros veem, mas pelo que se constrói em silêncio. Ele ainda não sabia que o momento de humilhação que viria seria apenas o catalisador de uma transformação que revelaria sua força interior, sua fé inabalável e a capacidade de surpreender aqueles que jamais acreditaram nele. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra simples, carregava uma preparação silenciosa para o dia em que ele mostraria que o respeito e a admiração verdadeira só podem vir de quem tem coragem, perseverança e um coração puro. O silêncio que dói. Depois da humilhação na porta da igreja, o caipira caminhou sozinho pelas ruas da cidade, sentindo o peso de cada riso, de cada olhar que parecia cortar sua alma. Aquele silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de palavras, mas um eco de dor que parecia preencher cada canto de seu coração. Ele sentia uma mistura de vergonha, tristeza e raiva contida, emoções que se enrolavam umas nas outras como cipós apertando sua coragem. Em casa, ele se sentou no velho banco de madeira da varanda, olhando para o céu que começava a escurecer com nuvens leves, refletindo sobre aquilo que havia acontecido. Ninguém chegava para consolá-lo. Os vizinhos que antes sorriam de amizade, agora evitavam seu olhar. Cada silêncio era uma lembrança daquilo que ele não podia mudar. E o caipira percebeu que ninguém iria trazer de volta a dignidade que havia sido arrancada dele. Mas dentro desse silêncio, algo começou a surgir. Uma voz interna, firme e serena, começou a sussurrar que a humilhação não definia quem ele era, que a dor podia ser transformada em força e que cada lágrima derramada carregava o potencial de plantar uma nova coragem. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava sobre os tempos difíceis no campo, sobre o vento que derrubava árvores, mas deixava as raízes firmes, sobre a chuva que parecia pesada, mas nutria a terra para que florescesse depois. E foi nesse silêncio, aparentemente vazio, que ele começou a refletir sobre a vida de forma profunda, percebendo que a verdadeira força não vinha da aprovação dos outros, mas da fidelidade a seus próprios valores e da paciência de quem sabe esperar pelo tempo certo de florescer. Cada noite solitária, cada pensamento de tristeza, tornava-se uma lição silenciosa sobre resiliência, fé e esperança. Ele sentia que a cidade que antes riu dele não podia tocar a transformação que começava a se formar dentro de sua alma. O caipira percebeu que era nesse espaço de silêncio que a mudança aconteceria, que sua força real se escondia na paciência, na humildade e na fé que ninguém via, mas que crescia a cada dia, invisível, como raízes profundas de uma árvore que suportaria todas as tempestades. Ele não precisava responder aos que riam. Ele apenas precisava se manter firme e continuar seu caminho, confiando que, no tempo certo, todos veriam que aquele silêncio carregava mais poder do que qualquer grito de escárnio poderia atingir. Pequenas sementes de mudança. Nos dias que se seguiram,
O caipira começou a perceber que cada gesto simples podia se tornar um passo em direção à transformação. Ele levantava cedo, como sempre, mas agora não apenas para trabalhar na roça. Ele buscava também aprender, observar e entender o mundo de maneira diferente. Cada ferramenta que limpava, cada plantação que regava, cada animal que cuidava, se tornava uma metáfora silenciosa para a disciplina que cultivava em seu interior. Ele começou a prestar mais atenção às pequenas lições que antes passavam despercebidas. A paciência do rio que corria sem pressa, a força do vento que carregava sementes para longe, a resistência das árvores que suportavam tempestades sem desistir. Esses pequenos sinais da natureza se transformavam em conselhos silenciosos, guiando seus pensamentos e moldando sua mente. Ele começou a experimentar mudanças sutis em suas atitudes. Falava com mais calma, observava mais, reagia menos e sentia que cada ato de paciência e reflexão fortalecia sua alma. Ele entendia que a verdadeira transformação não vinha de grandes gestos, mas da soma de pequenas ações feitas com consciência, humildade e fé. À medida que cuidava de sua rotina diária, sentia que algo dentro de si se modificava. Uma força silenciosa que ninguém podia ver, mas que crescia firme e constante. Mesmo sem perceber, cada dia se tornava um tijolo na construção de um novo caipira, alguém que carregava a dor da humilhação, mas que aprendia a transformá-la em resiliência, esperança e sabedoria. Ele já não era o mesmo homem que havia sido ridicularizado. Algo dentro dele começava a brilhar, ainda que discretamente, preparando-se para o momento em que toda a cidade perceberia que aquela mudança não era aparência, mas essência. E assim, entre o trabalho pesado, as reflexões silenciosas e as pequenas vitórias diárias, ele semeava a base de uma força que se revelaria no tempo certo, sem pressa, mas com a certeza de que nada que fosse verdadeiro poderia ser apagado pelo escárnio ou pelo desprezo alheio. A luta oculta. O caipira sabia que a transformação verdadeira não aconteceria da noite para o dia. Cada manhã, ele acordava antes do sol, preparando-se para enfrentar não apenas o trabalho no campo, mas também a batalha silenciosa que acontecia dentro de si. A dor da humilhação ainda ecoava, mas agora servia como combustível para sua disciplina e determinação. Ele encarava cada tarefa com atenção redobrada. Cada passo na terra era um ato de resistência. Cada gesto simples se tornava uma afirmação de que ele não se deixaria vencer. Havia dias em que o cansaço parecia esmagador, quando os músculos doíam e a mente pedia descanso, mas ele continuava, porque sabia que sua luta era mais profunda que qualquer esforço físico. Ninguém via as noites em que ele se sentava sozinho, refletindo sobre erros, medos e limitações, buscando entender seus pontos fracos e transformá-los em força. Ele aprendia a controlar suas emoções, a não reagir à injustiça com raiva, mas a canalizar cada sentimento em crescimento pessoal e espiritual. A fé se tornava seu escudo e sua espada, guiando cada decisão e fortalecendo sua alma contra as tempestades da vida. Ele compreendia que a verdadeira grandeza não se mede pelo reconhecimento alheio, mas pela coragem de enfrentar o invisível, aquilo que ninguém pode tocar, a própria mente, o próprio coração. Cada obstáculo do dia a dia, cada olhar de desdém que lembrava a humilhação passada, se tornava uma oportunidade de provar a si mesmo que poderia resistir, aprender e evoluir. Essa luta oculta não precisava de plateia. Seu único espectador era Deus e sua própria consciência, e isso era mais que suficiente. A cada passo, a cada esforço silencioso, ele construía uma base sólida de força interior, paciência e resiliência, preparando-se para o dia em que a cidade veria que aquele homem simples carregava dentro de si uma grandeza que nenhum riso jamais poderia destruir. Ele se tornava, sem alarde, alguém capaz de transformar dor em sabedoria, sofrimento em aprendizado e humilhação em combustível para sua própria ascensão espiritual e moral. Encontrando a sabedoria. Nos dias de trabalho silencioso e reflexão,
O caipira começou a perceber que cada dificuldade carregava consigo uma lição que até então passara despercebida. Ele observava a natureza com atenção, percebendo que o rio que corria sem pressa não se preocupava com obstáculos. Ele simplesmente os contornava e continuava seu caminho, ensinando que a paciência e a constância eram maiores que qualquer adversidade. Cada semente plantada e cuidada lembrava-lhe que resultados sólidos levam tempo e que apressar o crescimento só traz frustração. Ele passou a refletir sobre os ensinamentos que sempre ouviu na infância, sobre fé e humildade, entendendo que a sabedoria não vem de livros ou aplausos, mas da prática diária de valores simples e da atenção às experiências da vida. No silêncio de suas noites, ele orava e conversava com Deus, pedindo discernimento para compreender seus erros, coragem para enfrentar suas fraquezas e serenidade para aceitar o que não podia mudar. Lentamente, ele percebeu que cada humilhação, cada dor silenciosa, cada desafio enfrentado sem testemunhas, estava moldando uma força interior única, que ninguém poderia tirar. Era uma sabedoria prática, aplicada ao cotidiano, que se revelava em gestos simples, no jeito de cuidar das plantas, no cuidado com os vizinhos, na paciência ao lidar com a própria frustração. Ele compreendeu que a verdadeira transformação não era visível aos olhos da cidade, mas sentida no coração, e que essa era a única aprovação que realmente importava. O caipira aprendeu a confiar em si mesmo, a valorizar o silêncio como aliado e a entender que, mesmo quando todos zombam, Deus está presente guiando cada passo. Ele percebeu que a sabedoria nasce na humildade e na persistência, e que aqueles que riem da simplicidade alheia, muitas vezes, desconhecem a profundidade da força que cresce silenciosa e invisível. A cada dia, ele se tornava mais consciente de seu próprio valor, mais resiliente diante das adversidades e mais conectado à espiritualidade que sustentava sua fé e guiava sua vida. Esse aprendizado profundo o preparava para a transformação que viria. Uma transformação que não seria apenas externa, mas que refletiria a grandeza de sua alma e a força de sua fé inabalável. A força da humildade. Enquanto o caipira caminhava entre suas tarefas diárias, ele começou a perceber que a verdadeira força não estava em gritar, impressionar ou se vingar daqueles que o ridicularizaram, mas na capacidade de manter o coração humilde mesmo diante da dor. Cada ação simples, cada palavra ponderada, cada sorriso gentil tornava-se um ato de coragem silenciosa, porque exigia que ele colocasse de lado o orgulho ferido e escolhesse a paz interior em vez do confronto. Ele entendia que a humildade não significava fraqueza. Pelo contrário, era uma força invisível, capaz de sustentar quem a possui e de inspirar respeito sem necessidade de demonstrar poder. Ao trabalhar na roça, cuidar dos animais e olhar para suas plantações, ele refletia sobre a vida e a espiritualidade, percebendo que os maiores exemplos de coragem que já conhecera eram de pessoas que agiam sem alarde, com fé e generosidade. A cada gesto humilde, sentia sua alma se fortalecer, criando raízes profundas que resistiriam a qualquer tempestade emocional ou julgamento externo. Ele começou a perceber também que a humildade atraía ensinamentos e oportunidades que a arrogância jamais poderia oferecer. As pessoas mais sábias e generosas que encontrou eram aquelas que falavam pouco e viviam sua fé sem ostentação. O caipira passou a usar cada dia como um exercício de humildade consciente, compreendendo que sua grandeza futura dependeria mais da maneira como tratava a vida e os outros do que poderia mostrar em aparência ou status. Ele aprendeu a perdoar mentalmente aqueles que o humilharam, não para agradá-los, mas para libertar seu próprio coração do peso do ressentimento. Essa força silenciosa, cultivada no trabalho e na reflexão, tornava-o cada vez mais preparado para a transformação que viria, uma transformação que não seria percebida de imediato, mas que carregaria um poder moral e espiritual que ninguém na cidade poderia ignorar quando finalmente se revelasse. Ele compreendeu, então, que a humildade era a chave para a verdadeira vitória, aquela que não precisa de plateia e que se manifesta naturalmente na maneira como a vida floresce para quem sabe esperar e agir com fé e paciência. Sinais da transformação.
Com o passar do tempo, o caipira começou a perceber mudanças sutis em si mesmo que nem ele imaginava serem possíveis. Seu jeito de andar tornou-se mais firme, seu olhar mais sereno, e sua presença começou a transmitir uma confiança tranquila que antes não existia. As pequenas vitórias diárias, como concluir o trabalho pesado no campo sem se deixar abater ou resolver conflitos com paciência e sabedoria, mostravam que algo dentro dele estava crescendo de maneira silenciosa e poderosa. Ele começou a notar também que a natureza parecia refletir essa transformação. A terra, que antes parecia dura demais, respondia ao seu cuidado. As plantas cresciam com mais vigor e até os animais pareciam sentir a mudança em sua energia. No convívio com a comunidade, embora ninguém ainda soubesse de sua evolução interior, alguns olhares começaram a se transformar, misturando surpresa e curiosidade. Era como se a cidade, ainda sem perceber, começasse a reconhecer que aquele homem simples carregava algo diferente, algo que não se podia explicar com palavras. A cada gesto de paciência, a cada atitude de generosidade discreta, ele consolidava uma presença que transmitia respeito sem necessidade de ostentação. Ele próprio sentia que não era mais o mesmo caipira que fora humilhado. Havia nascido uma força silenciosa, uma firmeza moral que o preparava para os desafios futuros. Essa percepção se tornava um combustível para continuar cultivando sua fé e sua resiliência, reforçando que a transformação verdadeira não precisa de aplausos para existir. A cada dia, enquanto caminhava pelas ruas da cidade ou pelo seu campo, sentia um orgulho silencioso e uma certeza interna de que aquele processo, embora invisível para muitos, estava moldando um homem capaz de surpreender a todos quando chegasse o momento certo. O caipira compreendia que a verdadeira grandeza não se mostra de imediato, mas se revela naturalmente através das atitudes consistentes, da paciência e da fé inabalável que carrega no coração, como raízes profundas que sustentam a árvore mais alta em meio às tempestades. O retorno planejado. 1 ano se passou desde o dia da humilhação, e o caipira tinha se transformado de maneiras que ninguém na cidade podia imaginar. Ele não desapareceu apenas para se afastar da dor. Desapareceu para se preparar, para fortalecer corpo, mente e espírito, e para planejar o momento certo de seu retorno. Cada manhã era dedicada ao trabalho duro, à disciplina pessoal e à reflexão silenciosa. Ele estudava, aprendia novas habilidades, fortalecia sua fé e cultivava a paciência, como quem planta uma árvore, sabendo que só colhe frutos anos depois. Mas não era apenas preparação prática. Havia também uma preparação interna, uma mudança de perspectiva que tornava cada passo mais consciente, cada decisão mais firme. Ele sabia que a cidade ainda carregava lembranças do escárnio e que o retorno precisaria ser feito com sabedoria, para que a surpresa fosse completa e o impacto máximo. Ele se lembrava dos rostos que riram, das palavras afiadas que feriram e do silêncio pesado que carregou por tanto tempo, e transformou essas memórias em determinação silenciosa. O caipira planejava cada gesto, cada passo, para que sua presença falasse mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. Ele entendia que o poder do retorno não estava na demonstração de riqueza ou status, mas na manifestação de transformação interior, na fé fortalecida, na humildade que se manteve firme, na paciência cultivada e na força moral que se tornou visível mesmo sem precisar ser proclamada. A expectativa de voltar àquele lugar carregava consigo uma mistura de ansiedade e confiança, porque ele sabia que a verdadeira surpresa não seria apenas externa, mas espiritual. Ele estava pronto para mostrar que a força silenciosa, cultivada com dedicação e fé, era capaz de mudar a percepção de todos, sem precisar de confrontos ou arrogância. Cada detalhe de seu retorno foi planejado com cuidado. O momento, o comportamento, a serenidade no olhar e a postura que refletia a transformação que aconteceu longe dos olhares curiosos. Ele voltaria, mas não para se vingar, e sim para revelar a verdadeira grandeza que cresceu dentro dele durante o silêncio da dor e da paciência, provando que a força de um coração fiel é sempre mais poderosa do que qualquer escárnio que o mundo possa oferecer. O choque da presença.
No dia marcado, o caipira retornou à cidade com passos firmes e coração tranquilo. A mesma rua de terra, a mesma porta da igreja, mas tudo parecia diferente para quem o observava. As pessoas que antes riram agora sentiam algo estranho no ar, um silêncio pesado que substituía a zombaria. Ele não gritou, não fez alarde, não precisava provar nada com palavras. Bastava sua postura, seu olhar calmo e confiante, e cada detalhe transmitia que aquele homem não era mais o mesmo. O chapéu gasto continuava na cabeça, mas havia uma aura diferente, uma serenidade que só se conquista enfrentando dor e cultivando paciência. A comunidade inteira ficou paralisada, sem saber como reagir, enquanto o caipira atravessava a rua com passos decididos, cumprimentando discretamente quem cruzava seu caminho. Era um choque silencioso, mas profundo. O homem que todos subestimaram agora emanava respeito natural, fruto de sua transformação interna. Ele não precisou de gestos grandiosos para mostrar sua força. A mudança estava na tranquilidade, na confiança que carregava, na presença que falava por si só. Até os que riram antes sentiram uma mistura de surpresa, respeito e incomodada admiração. Cada passo que dava lembrava a todos que a verdadeira grandeza não se anuncia, ela se manifesta, e ninguém podia ignorar a força que cresceu silenciosa dentro daquele homem humilde. Ele percebeu também que sua presença provocava reflexão. Os olhares antes zombadores agora buscavam compreensão, e a cidade, mesmo sem palavras, começava a reconhecer que aquele caipira, simples aos olhos de todos, tinha se tornado um exemplo de paciência, fé e resiliência. Cada gesto seu, cada olhar sereno e cada movimento calculado era como uma lição silenciosa para aqueles que desacreditaram dele, mostrando que a verdadeira força se revela no equilíbrio e na firmeza de quem enfrentou o pior sem perder a fé. Gestos que falam mais que palavras. Ao se aproximar da porta da igreja, o caipira começou a agir de forma simples, mas carregada de significado. Ele não precisava de palavras altas ou demonstrações exageradas para impressionar. Cada gesto silencioso já transmitia a transformação que vivenciou. Ajudou uma criança a atravessar a rua, ajustou o chapéu de um idoso com delicadeza e ofereceu um sorriso genuíno a quem cruzava seu caminho. Pequenas ações que pareciam corriqueiras tornavam-se poderosas diante de todos, porque mostravam humildade, bondade e força interior. A cidade inteira percebeu que aquele homem que outrora foi alvo de risadas carregava agora algo que ninguém podia comprar ou copiar: dignidade e grandeza moral. Ele caminhava com firmeza, mas sem pressa, e cada passo parecia ensinar uma lição de paciência e fé. Não era apenas o corpo que havia mudado, mas a aura, o olhar, o jeito de se portar, tudo impregnado de serenidade e confiança. Cada gesto simples era um lembrete de que o verdadeiro poder reside na ação silenciosa, na capacidade de impactar o mundo sem precisar se vangloriar. Mesmo os que antes zombaram dele sentiram o efeito dessa presença transformadora, um misto de admiração e reflexão sobre suas próprias atitudes. O caipira sabia que não precisava falar nada para que todos entendessem. Suas atitudes eram mais eloquentes que qualquer discurso, mais profundas que qualquer palavra, e transmitiam algo que tocava o coração de quem estivesse atento. Assim, ele demonstrava que a verdadeira força não vem do que se mostra, mas do que se vive e se pratica todos os dias, na paciência, na humildade e na fé, e que cada pequena ação carregada de bondade pode falar mais alto que qualquer grito de vingança ou orgulho. O reconhecimento silencioso. Com o passar das horas, a cidade começou a perceber que aquele caipira simples não era mais o mesmo homem que fora ridicularizado. Sem precisar proclamar sua mudança, a transformação interior se tornava evidente em cada gesto, em cada olhar sereno e em cada ação carregada de respeito e humildade. Pessoas que antes riam dele, agora se sentiam constrangidas, percebendo que subestimaram alguém cuja força verdadeira estava na paciência, na fé e na resiliência silenciosa. O reconhecimento não veio com aplausos ou comentários, mas de forma discreta e natural.
nos olhares que se tornavam mais atentos, nos sorrisos que surgiam com respeito e nas conversas que mudavam de tom. Até os que haviam zombado antes começaram a refletir sobre suas próprias atitudes, sem precisar de confrontos ou explicações. O caipira caminhava entre a comunidade sem ostentar nada, apenas vivendo sua verdade e permitindo que suas ações falassem por ele. Cada movimento, cada gesto simples, carregava a prova de que ele havia superado a humilhação, cultivando uma grandeza que ninguém poderia roubar. Esse reconhecimento silencioso era mais poderoso do que qualquer aprovação ruidosa, porque mostrava que a transformação real não depende de plateia, mas da firmeza de caráter e da fé inabalável que se cultivam com paciência e humildade. Ele percebia que, embora as palavras continuassem ausentes, o impacto de sua presença era profundo e duradouro, revelando que o verdadeiro valor de uma pessoa se mede pelo que constrói em seu interior, e não pelo que os outros veem ou pensam. Assim, a cidade inteira começava a aprender uma lição silenciosa sobre respeito, bondade e a força que nasce da fé e da perseverança. A superação que inspira. Enquanto os dias passavam, a história do caipira começou a se espalhar, mas não por palavras ou fofocas, e sim pelo impacto silencioso de suas ações. Aqueles que o observaram começaram a perceber que a verdadeira grandeza não se mede por riqueza, aparência ou posição, mas pela capacidade de resistir, aprender e crescer diante da adversidade. Ele se tornava um exemplo vivo de resiliência, alguém que transformou dor em força, humilhação em motivação e silêncio em sabedoria. Cada ato de bondade e cada gesto humilde inspirava aqueles ao redor, mostrando que é possível superar qualquer obstáculo mantendo a fé e o coração íntegro. As crianças passavam a imitá-lo, os adultos refletiam sobre suas próprias atitudes, e até os antigos zombadores começavam a sentir respeito e admiração, mesmo que de forma silenciosa. Ele não buscava reconhecimento. Sua motivação vinha de dentro, de um desejo genuíno de ser melhor e de viver de acordo com seus valores. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada, tornava-se uma demonstração de que a força verdadeira se constrói com paciência, coragem e fé inabalável. A superação do caipira não era apenas pessoal, era uma mensagem viva para toda a comunidade. Uma prova de que mesmo os mais humildes podem se tornar faróis de esperança, inspirando outros a acreditar que a transformação é possível, que a vida recompensa a perseverança e que quando se mantém firme em valores sólidos, ninguém pode diminuir o valor de quem se mantém íntegro e fiel. Ele se tornou um lembrete silencioso de que a resiliência é visível não nas palavras, mas nos atos, e que cada dificuldade enfrentada é um passo a mais na construção de uma história que inspira e transforma. O poder do perdão. O caipira havia aprendido, durante todo aquele ano de reflexão e transformação, que a verdadeira força não se manifesta na vingança, mas no perdão. Ele entendia que guardar rancor só corrói o próprio coração, enquanto perdoar liberta a alma e fortalece o espírito. Na cidade, aqueles que antes riram dele continuavam com suas vidas, muitas vezes sem perceber o impacto de suas ações. Mas o caipira, com humildade e sabedoria, começou a estender gestos de perdão. Não era um perdão exibido, feito para impressionar, mas silencioso, genuíno, que transformava tanto quem perdoava quanto quem era perdoado. Ele ajudava quem precisava, oferecia conselhos, compartilhava o que tinha e se aproximava das pessoas sem qualquer ressentimento, mostrando que a grandeza real está em agir com bondade, mesmo para aqueles que já causaram dor. Cada gesto seu de perdão era uma lição viva de que a força verdadeira não vem do confronto, mas da capacidade de manter o coração leve e íntegro. A cidade, ao observar essas atitudes, começou a perceber que aquele homem simples que sofreu humilhação possuía uma grandeza que ninguém podia destruir. O perdão tornou-se uma arma silenciosa, mais poderosa do que qualquer ressentimento ou raiva. Ele demonstrava que a fé, a humildade e a paciência não apenas transformam o indivíduo, mas também podem tocar e inspirar todos à sua volta, mostrando que a bondade e o perdão
tem a capacidade de mudar realidades e curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Assim, o caipira, sem alarde, ensinava que o verdadeiro poder reside em escolher a paz, a generosidade e a compreensão, mesmo diante daqueles que um dia o desprezaram, tornando sua história um exemplo de moral, fé e humanidade. A moral que fica. No fim de toda a jornada, o caipira se tornou mais do que um homem transformado. Ele se tornou um símbolo silencioso de fé, paciência e resiliência. Cada gesto, cada olhar, cada atitude carregava a prova de que a verdadeira grandeza não se mede pelo que os outros dizem ou pensam, mas pelo que se cultiva no coração e se manifesta nas ações. A cidade, que outrora zombou dele, agora aprendia sem palavras que humildade, coragem e bondade são forças invisíveis, mas poderosas, capazes de transformar vidas e inspirar gerações. Ele não precisava mostrar riqueza, status ou vitória aparente. Sua presença e suas ações eram suficientes para ensinar que a superação vem do esforço contínuo, do perdão e da fé inabalável. E como sempre, o caipira, com seu jeito simples e sábio, deixou sua lição final, aquela que ecoaria para todos que cruzassem seu caminho. Você não precisa gritar para provar nada, porque quando a vida floresce, até quem riu de ti acaba silenciando. Essa frase resumia tudo. A força da transformação verdadeira está na paciência, na humildade e na constância da fé. E quem acredita e persevera vê, com o tempo certo, o mundo inteiro se curvar diante da grandeza silenciosa que nasce do coração.